Então, começando hoje, nós estamos no estudo 19. Gente, Mateus está acabando. Estudo 19 de Mateus. E que se você está acompanhando a gente desde o começo, você vê que o livro de Mateus é muito interessante, que Mateus meio que repete o Sermão do Monte, contando as coisas que aconteceram, que Jesus só está confirmando o Sermão do Monte, tá? E nós vamos estudar hoje o capítulo 22 de Mateus. E agora, prestem atenção, porque Jesus vai começar a falar, aliás, ele já começou a falar no capítulo 21 sobre o Apocalipse. Ele não fala assim, esse é o Apocalipse, gente, não é isso, mas ele está explicando as coisas. Então, antes de começar com Mateus 22, eu quero fazer um comentário sobre um versículo que tem de 1 aos Coríntios 2,16. Anota aí, porque vocês vão ter que ler, vocês vão ter que decorar esse versículo por muitas vezes na nossa vida, você vai ter que lembrar, e eu vou explicar por quê, tá? 1 Coríntios 2,16 diz o seguinte: e quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso quer dizer o quê? Nós não conseguimos conhecer, saber como que funciona a cabeça de Deus, certo? O raciocínio de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Então, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando, quem que conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Aí, vamos trazer para o... Você sabe que eu gosto de estudar botando no dia a dia aqui, na prática. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Na fila do pão, para dizer que Deus está errado, que Deus é injusto, que Deus não... E nós vemos muita gente falando que Deus, às vezes, algumas atitudes que aconteceram, principalmente estudando a Bíblia, mas eu não concordo, porque não é o politicamente correto. Primeiro, a nossa mente, ela é limitada. Por quê? Deixa eu explicar. Deus não criou a mente... Quando Deus criou Adão, nós vamos até... de novo, vou ter que lembrar, a gente vai ter que fazer um estudo sobre a criação do homem e o Gênesis, que vai fazer assim, na sua cabeça, que você vai descobrir um monte de coisas que você pensou que era e não era. Mas vamos lá. Deus criou Adão. Você acha que Deus ia criar um homem que usa apenas 10 a 15% da sua capacidade intelectual? Não. Quando morreu Albert Einstein, que foi um gênio, pegaram o cérebro dele e foram estudar e diz que ele usava menos de 20% da sua capacidade intelectual, 20% do seu cérebro, e ele foi considerado um gênio da humanidade. Então eu pergunto, vocês acham que Deus ia criar Adão para usar apenas no máximo 20% do seu cérebro? Não. O que aconteceu no meio do caminho entre Adão, Albert Einstein e a Kátia? Quem sou eu, né? O que aconteceu? Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser perfeito. E aí o que aconteceu? O homem, usando o seu livre-arbítrio, ele meio que saiu da linha. Então, o que acontece? Deus disse, não comer da árvore, porque senão você vai morrer. Aí eles comeram e Deus, pelo seu amor, resolveu não matar. Mas o que aconteceu que foi limitando o raciocínio do homem, a mentalidade do homem? O pecado. O pecado foi nascendo dentro do homem e foi limitando. Então, você vê... mas hoje em dia o pessoal é mais inteligente. Mentira. Hoje em dia, nós só evoluímos aquilo que os homens antigos criaram. A inteligência do homem está se diminuindo, a capacidade intelectual está diminuindo com o passar dos anos, tá? Então, você veja bem, o homem criou a roda. Quem é o cara que estava sentado embaixo de uma árvore, olhando para o teto e resolveu fazer uma coisa redonda, que nem uma melancia, que acho que ele devia estar vendo uma melancia. Acho que eu vou botar um carrinho de rolemã, acho que era moleque, que ele resolveu andar de carrinho de rolemã e inventaram a roda por causa disso, né? Mas o homem só foi aperfeiçoando. Hoje nós vemos a ciência, ela só foi aperfeiçoando em cima de uma coisa já existir, tá? Então, quem sou eu, na minha capacidade intelectual limitada, para dizer que Deus está errado? Aí você vai falar, eu jamais falaria. Então, se prepara, porque o texto que nós vamos falar agora vai falar de uma justiça de Deus e que muita gente não concorda.
Tem muita gente que, para ser politicamente correto, acaba questionando a veracidade bíblica, porque diz, ai, Deus é amor, no fim das contas tudo dá certo. Pois é, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é fogo consumidor e de Deus não se zomba. Isso é muito sério, tá? Então, vamos lá. Qual que é a história aqui? Voltando, Mateus 22, versículo 1. A primeira pergunta diz o seguinte, é uma parábola, quem é o rei e quem é o filho, tá? O texto diz o seguinte, de novo, Jesus entrou para falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem é o rei? Jesus está falando aqui de quem? O rei é Deus e o filho é Jesus, beleza? Então, a resposta é, quem é o rei e quem é o filho? É Deus, que é o rei, e Jesus, que é o filho, tá? Aí, o que acontece? Vamos continuar aqui. Pergunta 2. Quem são os primeiros convidados a serem chamados e qual a atitude deles? Jesus já está falando do arrebatamento da igreja. Ele está contando o arrebatamento da igreja. Por quê? Jesus está contando que um rei ia fazer o casamento do seu filho. Nós vemos lá no Apocalipse que o arrebatamento da igreja é comparado às bodas do cordeiro. Hello? Lembra disso? Então, é quando vai acontecer, certo? As bodas do cordeiro. Diz o texto, então enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Quem são os primeiros convidados a ser chamados? Os judeus, entendeu? Então, Jesus era o rei dos judeus, era a plaquinha que estava lá em cima dele, era o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus veio, Jesus era judeu, e ele veio para os judeus. Então, o Jesus está contando essa parábola aqui, dizendo que ele enviou os seus servos para chamar para as bodas, e eles não quiseram vir. Quem eram os servos? Essa pergunta está mais para frente. Ah, não, depois. Então, vamos lá. Então, quem eram os primeiros convidados? Os primeiros convidados eram os judeus, e eles não quiseram ir nas bodas. Por quê? O judeu não acredita que Jesus é o Messias. Eles estão esperando o Messias ainda. E se você tem dúvida por quê, entra lá no canal e assiste o versículo 1. O vídeo 1 do Apocalipse, que lá eu consegui fazer um vídeo explicando, entrei no site de judeu, explica por que o judeu, o que faz o judeu não acreditar que Jesus era o Messias. Está lá no primeiro estudo do Apocalipse, lá no canal. Assista o primeiro estudo, o primeiro vídeo, que é sobre o Messias, ele vai explicar qual é o raciocínio do judeu, tá? E aqui, então, os primeiros a serem chamados seriam os judeus. E eles não quiseram ir às bodas. Aí a pergunta 3, qual a segunda atitude dos convidados? Então, ainda enviou outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto para a festa, venha. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Qual foi a segunda atitude dos convidados? Foram cuidar de seus próprios interesses e mataram os servos. Quem são esses convidados? Nós já sabemos que foram os judeus, e eles não ouviram a primeira vez, e a segunda vez, eles preferiram cuidar da própria... Jesus está voltando? Alguém tem dúvida que está muito perto isso? No entanto, existem pessoas que falam assim, deixa para lá, mais tarde eu vou pensar nisso. Então, são as pessoas aqui que Jesus está falando, que foram procurar os seus próprios interesses e ainda mataram os servos do rei. E agora vem a pergunta 4. E quem eram os servos do rei? Quem eram os servos do rei? São os profetas. Os profetas que vieram avisar o povo, avisar da salvação, convidar para as bodas do Cordeiro. Quem vai estar nas bodas do Cordeiro? Aquelas pessoas que realmente entregaram sua vida a Cristo. Esses vão estar. Então, e o que os judeus fizeram com os profetas? Mataram os profetas, tá? Então, os servos do rei são os profetas. Então, vamos de novo.
O rei resolveu fazer umas bodas, o rei é Deus, o filho é Jesus, mandou o seu servo, que são os profetas, avisar, convidar o povo, que era o povo judeu, que era o povo deles, e o povo, eles não deram bola, depois eles foram cuidar da própria vida e até mataram os profetas, beleza? Ok. Qual a atitude do rei? Aí agora você vai ter que pegar tudo aquilo que você já ouviu. Ai, Deus é amor. No fim, ele ama todo mundo. Na hora H, ele quebra o galho. Ó, vocês conhecem a expressão café com leite? O hispano não conhece, mas na minha época, café com leite é aquele que pode fazer tudo, que do resto tá tudo certo, tá? Então tem muita gente que pensa que é café com leite com Deus. E aí, o que acontece, gente? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A pior coisa que tem é você cair nas mãos do Rei Altíssimo, ok? E aí, o que está escrito? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Qual foi a atitude do rei com aqueles que não aceitaram o convite para a boda do Cordeiro? Qual é a atitude de Deus para aqueles que não aceitam o evangelho? Aqueles que matam os profetas, aqueles que preferem cuidar dos próprios interesses. Qual é a atitude de Deus? Destruir, queimando a cidade. E vai piorar a situação. Se você quer ir para uma igreja, ver um evangelho, ou o evangelho da maciota, onde está tudo certo, esquece. Porque o evangelho é a nova, a boa nova, venha como está, mas não permaneça como está. Leve o reino de Deus a sério, porque Deus se irou, enviou as suas tropas, que são os anjos, exterminou, incendiou a cidade. Deus queimou tudo. E aqui está falando do mundo depois do arrebatamento. E aí, vamos lá, pergunta 6. Quem são os outros convidados? Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para a encruzilhada, caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. Isso é o quê? É quando o evangelho se expande para além dos judeus. Porque Jesus veio trazer a mensagem, era para os filhos de Abraão, ok, beleza. Os judeus não aceitaram. E foi aí que o evangelho foi estendido a todos, que é eu e você. Certo? Porque os judeus até hoje não querem saber. Mas Deus, pela sua graça, expandiu o evangelho. Então, quem é que foi para a festa? Aqueles que não eram, que foram encontrados na encruzilhada, no caminho, e foram para a festa. Aqueles que os servos vieram e pregaram e fizeram o convite e aceitaram e foram à festa. Então, eu te pergunto, você não é judia? Eu não sou judia. Mas você ouviu a palavra de um profeta e você está pronta para comparecer à festa? Ou você vai ficar cuidando dos seus próprios interesses e vai ficar para fora? E agora tem a pior parte não, a parte mais séria. Então a pergunta é, bom, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, os maus e os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aqui diz que os que eram maus também foram convidados. Por quê? Os convidados, eles eram maus, mas eles aceitaram o convite. Você já aceitou o convite para entrar na boda do Cordeiro hoje? Mesmo você sendo mal? Se você entrar, mesmo sendo mal, você vai estar lá. Ou então, quem é? Quem é? É qualquer um. O evangelho, o convidado para a boda, é qualquer um que aceitar esse convite. Não é o queridinho. Deus não tem o povo, o queridinho, que vai ser aceito. Ele tinha o povo e o povo fez aquilo. O povo crucificou Jesus. Então, quem são os membros da diretoria? Não tem mais. O evangelho é aberto a todos que aceitarem. Então, eu convido você, se você não aceitou ainda, sempre fala, eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Ai, mas eu tenho muito pecado, mas não vem do jeito que está. E Jesus vai transformar você. É isso? Agora nós vamos ver que o negócio nem é bem assim. Vamos lá. Qual a atitude do rei ao se deparar com alguém que não estava preparado? Bom, vamos supor que a Ana Rúbia vai casar, ela me convida para o casamento dela, amém, é isso aí. Ela vai casar, nós vamos, viu, Cleide? Pode vir para cá, que nós vamos no casamento da Ana Rúbia, ok?
Você acha que eu vou com a mesma roupa que eu fui lavar meu carro no casamento da La Rúbia? Imagina, gente, vou até comprar roupa nova. Nossa, já pensou? Né? Por quê? É um evento. Eu não posso ir como eu estou. Você pode ir como está, ser chamado como está, mas você tem que se transformar. Então, o evangelho, na verdade, venha como está. Venha. Você venha, mas você tem que se preparar. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Você tem que vir como está, mas não pode permanecer como está. Ah, mas sabe o que é? Eu fumo umas maconha. Mas eu vou porque Deus me ama, mesmo fumando maconha. Vem fumando a sua maconha e largue a sua maconha. Você tem que ir largando de acordo, Deus vai tirando de você. Então, Jesus ama a todos, ele ama, mas ele não quer que você continue. Sabe por quê? Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Então, você tem que estar se preparando. Então, é o seguinte, a La Rúbia me convidou para o casamento dela, em cima da hora. Conheceu um menino hoje no supermercado, vai escutando, amiga. Conheceu um menino no supermercado, achou que ele era um gato, aí conversou com ele meia hora e ele resolveu casar às 5 horas da tarde. Aí ela me liga e fala, Kátia, eu vou casar às 5 horas da tarde. E eu tô lavando meu carro. O que eu faço? Eu vou de chinelo com a barriga molhada? Não, eu entro correndo, vou lá, põe uma roupita e tô lá às 5 horas da tarde pra ela me casar. Entendeu? Você tem que vir como está, o convite é feito como você está, mas você não pode permanecer na zona de conforto do seu pecado. Você não pode ter um pecadinho de estimação. Deus convida você como você está, mas você tem que ir deixando, tem que ir se preparando. E aí, nós vemos na parábola das bodas, no Apocalipse mesmo fala de você trocar suas vestes por vestes de justiça. O que é? Vai tirando aquelas coisas. Então, Deus ama você incondicionalmente, mas você tem que ir se libertando das coisas, tá? E aí, o que aconteceu? Entrando, porém, o rei, para ver quem estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o cara emudeceu. Você vai para as bodas do Cordeiro e Jesus vai chegar e falar assim, e você, Deus, né? Que nem é Jesus aqui, é Deus falando. E você veio nas bodas do Cordeiro com o seu cigarrinho de maconha na mão. Não podia ter deixado na porta. Gente, até em avião a gente tem que deixar as coisas antes de entrar. Como você vai se apresentar nas bodas do Cordeiro carregando todos aqueles seus pecados que já era para você estar trabalhando e ter abandonado? Então, sozinho você não consegue, por isso que nós temos Cristo. Gente, é muito sério isso, porque olha o que o rei fez com aquele que quis se apresentar. Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, vai ter que me engolir. Já ouvi gente falando isso, filho de pastor falando isso, tá? Então, o rei ordenou aos seus serventes, amarrai os pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde é que tem choro e ranger de dentes? No inferno. Aquele que acha que pode permanecer no altar, permanecer na presença de Deus, curtindo seu pecadinho de estimação, vai ser lançado para fora. Deus não fala para você ser santo. Deus fala para você estar tentando. Então, nós vemos lá em Apocalipse mesmo, o que é? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus tem que me encontrar tentando me purificar, tentando deixar as coisas, e algumas coisas eu consigo, outras não, mas eu estou sempre tentando. Não sente na sua zona de conforto, no seu pecadinho de estimação e acha que está tudo bem porque Deus é amor. Se você olhar lá no nosso estudo do Apocalipse, tem um capítulo inteiro, eu fiz um vídeo inteiro, que é quem vai e quem fica, porque foi escrito para crente. Sabe? E tem gente que acha também que o pior pecado do mundo é prostituição. Gente, tá assim de pecado que vai te afastar de Deus. Tá assim de gente frequentando a igreja, sentadinho, esquentando o banco, achando que vai ser salvo, que vai estar... Mas eu tenho só isso. Então, Deus quer entender que eu sou falho. Não, Deus tem que entender que você está trabalhando, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe que você está tentando e que você cai e pede perdão e faz de novo. Isso é uma atitude. Outra atitude, mas é assim mesmo, o homem é falho, mas o sangue de Jesus é poderoso.
Isso é uma falácia que existe sobre o evangelho da graça, que não existe comprometimento. Desenvolvei a vossa salvação. Paulo fala isso. O que é desenvolver a salvação? Aquele que pecava, que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é você ir limpando e colocando suas vestes para estar presente nas bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é o arrebatamento. Então, eu para aqui, eu quero perguntar para mim e para você. Você está com as vestes nupciais para se apresentar nas bodas do Cordeiro hoje? Se você ouvir a trombeta hoje, você vai se apresentar na festa do Cordeiro com trajes nupciais? Ou tem alguma coisa em você que você... eu não consigo tirar, então eu vou assim mesmo, Deus me perdoa. Deus que se vire. Eu ouvi um cara falando, Deus que se vire comigo, porque ele me fez assim. Não, Deus fez ele um homem. Vocês sabem até do que eu estou falando. Então, o que acontece? E isso não é o pior dos pecados também não, viu? Não é também não. Tá? Porque tem a maledicência, tem aquele que... a gente não estava ouvindo o meu irmão falando aí de uma menina que roubava o dinheiro da missa? E estava lá na missa todo domingo e roubava o dinheiro da missa. Então, cada um tem o seu. Então, você é falho, você tem os seus pecados, mas você tem que estar trabalhando para eliminar eles. Não pode sentar na sua zona de conforto. Não use o pecado do outro para falar, mas o outro é bem pior do que eu, então eu vou ficar assim mesmo. Se Deus perdoa o assassino, eu só falo mal da Cleide, então não tem problema, eu posso falar mal dela que tá tudo certo. Ela nem sabe, eu tô aqui, ela tá lá no Brasil, ela nem sabe o que eu tô falando. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe aquilo que você é capaz de tirar e que você não tira. E que você senta e está pensando que vai para as bodas do Cordeiro. Ele chama. Mas olha o que acontece com alguém que não está preocupado em se transformar. Vai ser amarrado, pé e mão, lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vai ter muito crente sendo destituído das bodas do Cordeiro, porque não se apresentaram com as vestes nupciais. E o que eu preciso fazer? Eu sei, eu tenho pecado, eu não sei fazer. Chega em Jesus, o sangue dele é poderoso para isso. Mas não existe perdão se não existe arrependimento. E não existe arrependimento se não tiver mudança de comportamento. Não adianta você pedir perdão pela mesma coisa 20 vezes por semana. Então você não se arrependeu, porque quando você se arrepende, você não faz mais. Sente o peso daquilo. Beleza? Então o que acontece? Vamos estar prontos para quando ouvir a trombeta. Senhor, eu estou tentando. Olha, pisei na bola hoje, falei mal da Dinaí, me perdoa ali para ela. Dina, falei mal de ser impossível, né, gente? Mas você está entendendo? Tentar ter as vestes prontas para as bodas do Cordeiro. Olha, a gente já podia parar por aqui, porque já foi uma lambada e tanto. Ai, mas Deus é amor, no final vai dar tudo certo. Jesus diz, todo aquele que confessar meu nome será salvo. Vai para a boda. Mas vai passar no julgamento? Você vai passar no julgamento? Essa pergunta é Kátia. Você vai passar para o julgamento? Então, a pergunta 8 é o seguinte. O que você entendeu dessa parábola? É Jesus falando do arrebatamento e que você tem que estar pronto a ouvir a trombeta com vestes nupciais. E tentar tirar todo o pecado, todas as manchinhas que estiver te separando do amor de Cristo, você tem que tentar tirar, beleza? Para evitar de ser expulso da festa. Barrados no baile, só para aliviar um pouco o clima, tá? Bom, tudo certo? Tudo certo? Tudo compreendido? Pesado isso aí, né? Mas o capítulo vem mais. Vem mais. Aí os fariseus chegaram. Qual é a pegadinha dos fariseus sobre os tributos? Nós sabemos essa história que os fariseus, sabe quem são os fariseus? Jesus está lá no 15 e 17. Retirando, concitaram entre si como poderiam surpreender Jesus em alguma palavra. Quer dizer, eles se achavam o dono do cérebro, né? Vamos pegar ele na curva. Aí enviaram discípulos juntamente com os herodianos e dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, se te importares com o que quer que seja, porque não são
porque não olhas a aparência dos homens, certo? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Foi uma pegadinha que eles tentaram fazer para saber se Jesus ia falar. Porque Jesus estava dizendo que ele é o rei e que Deus é o dono do mundo. Então vai pagar o tributo para quem? Se Jesus dissesse, não precisa ser sujeito ao rei, então eles iam cair de pau em cima, é contra o governo, vamos mandar César cortar as cabeças. Se ele dissesse, não, você tem que pagar o tributo para César e deixa quieto, então Deus não é nada, vamos seguir o Estado. Então, a pegadinha, mas Jesus era o máximo. Jesus respondeu o quê? Tá? Qual é a resposta? Então, o que Jesus quis, o que eles quiseram, era atrapalhar Jesus para tentar pegar ele na curva. Mas aí vem a pergunta 10. Qual a resposta de Jesus para eles? Jesus percebeu e falou assim, por que vocês me experimentais, ô bando de hipócrita? Me mostra a moeda do tributo. Trouxeram a moeda e disse, de quem é esse fiz? O desenho na moeda que tem, né? De quem que é? É de César. Então, Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eles se admiraram com tanta sabedoria e se foram, porque não puderam pegar Jesus nessa, tá? Então, isso quer dizer o quê? Você tem que pagar imposto? Sim. Para você ser um cidadão do céu, você tem que ser sujeito à autoridade. Então, ele fala, o tributo tem que pagar para César, que era vamos dizer, o presidente da época, né? Você tem que ser o cidadão do céu, você tem que ser correto. Não adianta só porque você é crente resolver não pagar imposto, não quiser pagar taxa. Isso é errado. É errado. Você tem que ser fiel na sua conduta, beleza? Bom, aí eles se foram, por quê, né? Bom, aí, vamos lá. Na questão levantada no próximo texto, Jesus afirma exatamente o que sobre o mundo celestial. Então, diz o seguinte, naquele dia aproximaram-se outros para fazer perguntas. Gente, ele entrou em Jerusalém só para o povo ficar trucidando ele. Já perceberam que só para fazer pergunta capciosa para ele? Era da cultura, antes disso deixa eu explicar, era da cultura o seguinte, quando um homem, ele casava com uma esposa e ele morria, a esposa era obrigada a casar com o irmão mais novo. Então, era muito comum senhoras idosas casando com um rapazinho de 17 anos. Por quê? O filho primogênito é que tinha 75% da herança, tá? Então, o que acontece? O filho primogênito, ele que carregava o nome, tudo bem. Mas ele morreu. Então, a esposa dele tinha que casar com o irmão mais novo e o filho ia ser considerado filho do primogênito, entendeu? Então, essa era a cultura. E aí, eles perguntam, se alguém morrer, não tendo filhos, e seu irmão casar com a viúva, suscitará a descendência do falecido. Essa era a lei. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro era casado, morreu e não tendo descendência, deixou a mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Essa mulher casou 7 vezes, gente. Tá? 7 vezes com os irmãos. Eita família, viu? Eu acho que ela dava chazinho para eles, mas... Ai, não posso falar essas coisas. Então, vamos lá. Portanto, e aí ele casou, a mulher casou até o 7º. Depois de todos eles, morreu a mulher. Quer dizer, a mulher matou 7, gente. Ela matou 7. Aí ela morreu depois. E aí eles vão perguntar, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Eles ainda não entendiam o que era o reino dos céus. Então, Jesus diz, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, não se casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. Isso é, assexuados. Sabe o que é assexuados? A opção sexual foi dada ao homem para a procriação. Homem e mulher. Anjo não procria. Então, diz que nós vamos ser transformados. Então, não vai ter esse negócio de, quando eu morrer, eu vou casar com a Maricota, porque ela era bonitinha, e ela casou com o Joãozinho. Então, não tem nada disso, esquece. É outra dimensão, entendeu? Então, Jesus está falando isso. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Quem vai morrer é a Kátia mulher vai morrer. E quem vai ressuscitar é a Kátia espírito. É a Kátia alma vivente. Entendeu?
Entendeu? Então não vai ter esse negócio que os mormons acreditam que você vai fazer uma famíliazinha lá no céu, tá? Não vai ter, não. Isso aí vai contra, não sei, acho que eles rasgaram isso aqui da Bíblia, não sei. Não, deixa quieto. Bom, vamos lá. Pergunta 12. Aqui Jesus resume toda a lei em quais mandamentos? Nós já estudamos isso, nós já estudamos quando nós estudamos 10 mandamentos, depois nós estudamos no Sermão do Monte e agora tem lá. Entretanto, os fariseus, de novo, sabendo que ele fizera calar os saduceus, resolveram, num conselho, botar Jesus no canto de novo. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu aquilo que todos nós sabemos. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Então, vamos lá, vamos parar por aí. Os 10 mandamentos são 7. Os 4 primeiros é do relacionamento de você com Deus, tá? Então, vamos lá. Não terás outro Deus diante de mim. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outro Deus acima de você, tá? Não tomar o nome de Deus em vão. Se você tem Deus acima de todas as coisas, você não vai tomar o nome dele em vão, certo? Então, você vê que os quatro primeiros mandamentos são sobre o relacionamento de Deus com o homem, de o homem com Deus. Então, o que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso são os outros 6 mandamentos que, se você amar o seu próximo, você não vai mentir para ele. Se você amar o seu próximo, você não vai matar. Se você amar o seu próximo, você não vai roubar. Se você amar o seu próximo, você não vai desejar as coisas que ele tem. Então, Jesus calou a boca dos 2 mané aí, falando o quê? Ele resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não é burlando a lei, é resumindo a lei. Calou a boca da galera de novo, tá? Só que eles não desistiram. Por quê? Eles tinham um projeto que era mandar Jesus para a cruz. Então, eles ficaram fazendo essas conversas que era para pegar Jesus na curva. E a última pergunta diz o seguinte: vemos Jesus usando a mesma estratégia dos fariseus para deixar claro quem ele era. Qual foi a pergunta e a resposta? Então, vamos lá. Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus foi perguntar. Então, é o quê? Vocês perguntaram, agora é minha vez. Que pensais vós do Cristo? Nós sabemos que Cristo, Jesus é o nome, Cristo é o posto, tá? Cristo é o quê? Cristo é aquele que ia sofrer por nós, entendeu? Então, ele era Jesus ou Cristo, tá? Então, ele pergunta, o que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E responder, é filho de Davi. Então, replicou Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder essa palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus perguntou uma coisa que ia muito além da capacidade deles, porque eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Se eles respondessem, o Cristo é Filho de Deus, ok, estava tudo certo. Mas não. Então, Jesus pegou, como sempre, ele não para perder tempo com perguntinha imbecil. Nós falamos na semana passada do povo que quer saber, fica discutindo se Adão tinha umbigo, tá? E Jesus aqui está falando, já que vocês querem me perguntar, então me responda. Porque ele queria que eles falassem com a boca deles que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E eles não falaram. Então, aqui acaba o capítulo 22, e eu quero deixar sempre ter as perguntinhas da semana. E a pergunta da semana hoje, gente, eu nem vou falar das outras mais. A pergunta da semana hoje é só a seguinte: se você ouvir o som da trombeta para as bodas do Cordeiro, você está com vestes, como é que é? Festas festivas, festas de casa, de bodas? Você está com vestes nupciais?
Jesus tocou a trombeta lá, os anjos tocaram a trombeta, você ouviu, você vai subir para a festa, para o banquete. Você está preparado? Você está preparando ou você está sentado com aquelas coisinhas que você não quer deixar, você acha que no final das contas está tudo certo? Tá? E essa é a pergunta, nós estudamos muito mais coisas, mas o que eu quero falar hoje com vocês é exatamente isso. É exatamente isso, a pergunta para essa semana. E eu vou contar uma coisa para vocês. Jesus está às portas. Ele está vindo a qualquer instante, nós vamos ouvir o tocar da trombeta. Eu quero estar pronta, tentando. Porque Jesus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero que ele me encontre sendo fiel. Aquele que mentia, não minta mais. Ah, mas eu pisei na bola de novo. Pede perdão. A gente comete pecado no atacado, no varejo, e pede perdão no atacado no domingo. Senhor, perdoa a multidão de pecados. Cara, eu não acredito que você tem multidão de pecados não confessados. Você tem que fazer um e já pedir perdão. E não fazer mais. Não existe perdão se não tiver arrependimento. E só vai existir arrependimento se tiver mudança de comportamento. Se você continua fazendo a mesma coisa todas as vezes, você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, não vai ter perdão. E é com isso que eu deixo o nosso estudo de hoje, com isso na mentalidade. Ai, mas isso não é justo. A pergunta que vem aqui antes. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu não posso instruir a mente do Senhor, porque a minha mente é limitada. Deus é que sabe o que é melhor para mim e como vai dirigir o mundo que Ele mesmo criou. Então, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e vamos de glória em glória, conquistando, nos lavando, preparando as nossas vestes, porque as bodas estão chegando e eu vou estar lá. Eu vou estar lá na festa, e eu vou estar lá brindando, e eu vou estar lá feliz, subindo. Aleluia! Eu quero encontrar com vocês lá, tá bom? Beijo grande para vocês.